Oi, gente, eu sou a Jessi, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre fermentação. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar bastante esse vídeo. Nós vimos nas aulas anteriores que existem vários metabolismos energéticos. Nós falamos sobre fotossíntese, sobre a respiração celular e agora nós vamos falar sobre a fermentação. A fermentação também é um processo para obtenção de energia, na forma de ATP, que é realizado aqui por fungos e por bactérias, tá? Então, geralmente, esses organismos vão ser os responsáveis pelo processo de fermentação. No caso da fermentação, vai ser um processo, na maioria das vezes, anaeróbico. O que significa isso? Que não utiliza o oxigênio. Então, é um processo que acontece tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, porque é indiferente, eles não vão usar o oxigênio na reação. E acontece também no citoplasma, Por quê? Porque você vai ter simplesmente a glicólise, que seria a quebra do açúcar. Mas nesse caso aqui, vai ser uma oxidação parcial da glicose. Por quê? Porque eu não vou quebrar completamente essa glicose, não vou quebrar completamente esse açúcar a ponto, de desintegrar ele como um todo. Nós vamos ter três tipos de fermentação. A fermentação alcoólica, a fermentação lática e a fermentação acética. Esses três tipos vão ter produtos diferentes. Na fermentação alcoólica, como o nome já diz, nós vamos produzir aqui o álcool no final. Na fermentação lática, nós vamos produzir derivados aí do leite, como por exemplo a coalhada. E na acética, nós vamos produzir o ácido acético, que vai dar origem ali, por exemplo, ao vinagre. Vamos entender mais ou menos então como que esse processo acontece. Esqueci de colocar aqui mais ATP. Porque o objetivo aqui é a produção da energia na forma de ATP. Só que aqui, diferente dos outros processos, nós vamos utilizar diretamente a glicose apenas, Não entra nenhum outro composto aqui, somente a glicose. No processo de fotossíntese, nós vimos que a planta utiliza compostos inorgânicos para transformar em compostos orgânicos que vão dar origem à energia. Na respiração celular, ele utiliza compostos orgânicos, que já é a glicose, mas o oxigênio para transformar em energia. Aqui na fermentação é somente a glicose para transformar isso em energia. A primeira coisa é que essa glicose ela vai ser quebrada e vai dar origem aqui a vários compostos diferentes. No primeiro caso, essa glicose é quebrada e vai dar origem aqui ao piruvato ou ácido pirúvico, tá? Piruvato ou ácido pirúvico, se refere à mesma coisa. C3H4O3. E aí, quando você quebra essa glicose aqui em piruvato, você libera 4 hidrogênios, que tem um maisinho aqui porque eles perderam elétrons, e esses 4 elétrons livres. Esses hidrogênios e esses elétrons livres, eles precisam ser levados lá para o final do processo para que a gente consiga obter, então, o ATP, que seria a energia. Mais uma vez, nós vamos ter aqui a partícula transportadora de elétrons, que é o NAD. Tá? Então, o NAD ele vai entrar aqui, vai pegar, recolher esses hidrogênios livres e os elétrons livres e levar eles lá para o final do processo. No primeiro tipo de fermentação, que é a fermentação alcoólica, esse processo vai liberar o CO2 e vai liberar também o 2C2H4O, que é chamado de etanol. Ainda não é o álcool, tá? É um composto anterior ao álcool. Esse etanol, então, vai receber os hidrogênios e os elétrons livres, se transformando em duas moléculas de C2H5OH. Isso sim, pessoal, já vai ser o álcool, que é o etanol, mais o ATP, que vai ser liberado lá no final na forma de energia. Esse primeiro processo, onde eu pego a glicose, quebro em piruvato, libero o CO2 e transformo em álcool, onde você vai ter aí como produto o CO2, o etanol e o ATP, você vai chamar de fermentação alcoólica, porque no final você vai estar liberando o álcool. No caso do segundo processo de fermentação, que é a fermentação lática, você vai ter a glicose passando por todo esse processo aqui, se transformando em piruvato, mas existe uma diferença. Na fermentação alcoólica, você não libera esse CO2 aqui. Não sai nenhum gás, então o CO2 fica retido e a molécula vai ficar 3CH2O3. Isso daqui é chamado de ácido lático.
Então aqui a fermentação é lática. Nesse processo aqui de fermentação, onde você pega a glicose e transforma ela, quebra ela, né, em piruvato aqui, mas não libera o CO2, você vai formar um composto 3CH2O3 chamado de ácido lático, que vai fazer a fermentação lática. Já no caso do último processo de fermentação, né, que seria a fermentação acética, a glicose vai ser quebrada em piruvato, passa por todo esse processo, libera CO2 e é convertido aqui em etanol. Esse etanol é oxidado e aí, a partir dessa oxidação, ele forma então o ácido acético, que vai dar origem ao vinagre. Então, são essas três vias. A primeira via você tem a glicose, que é convertida em CO2, etanol e ATP. A segunda via, que é convertida a glicose é convertida em 3CH2O3, não tem liberação de oxigênio, né? De CO2, desculpa, mais ATP. E a última via é a glicose sendo quebrada, né? Convertida aqui em vinagre, né? Que seria o ácido acético mais o ATP, que seria a molécula de etanol acrescida aqui de oxigênio. Por que esses processos eles são tão importantes? Eles vão apresentar, então, uma importância que nós chamamos de econômica. Por quê? Porque a partir, por exemplo, desse primeiro processo de fermentação, que nós chamamos de fermentação alcoólica, eu consigo produzir, por exemplo, as bebidas alcoólicas, como o vinho, como a cerveja, né? Além disso, eu consigo produzir, por exemplo, o pão, né? Todo mundo já deve ter visto como se faz pão, já deve ter visto a mãe, a avó, o tio, o pai, alguém fazendo pão e sabe que para fazer pão ou até mesmo a massa da pizza, você precisa deixar a massa descansar. E aí quando você deixa a massa descansar, essa massa ela aumenta de tamanho. Por que ela aumenta de tamanho? Porque na fermentação alcoólica você libera o gás carbônico, então ela tende a inflar, porque está liberando o gás carbônico. Mas no final do processo, o pão ele não fica com gosto alcoólico. Por que ele não fica com gosto alcoólico? Porque o pão ele vai para o forno e quando você aquece, o álcool ele vai evaporar. Mas é muito comum você acordar mais cedo, por exemplo, e passar próximo a uma padaria e sentir um cheiro forte, né? Geralmente um cheiro mais alcoólico. Provavelmente é o cheiro do álcool que está evaporando. Agora, no caso do vinho e da bebida alcoólica, né, a cerveja, essas aí elas vão manter, né, esse teor alcoólico e aí vai variar de uma bebida para outra. No caso do vinho, se você deixar ele envelhecer por muito tempo, né, ele aumenta a concentração de oxigênio e pode se transformar em vinagre. Só que não vale a pena você pegar um vinho para fazer vinagre, porque o vinagre é bem baratinho, você compra ele já pronto. E no caso da fermentação lática, né, é utilizado para fazer, por exemplo, a coalhada, né, que é você deixar o leite lá, acrescentar alguns micro-organismos e eles vão fazer a fermentação a partir ali do açúcar do leite, né, da glicose do leite, quebrando ali e transformando isso em coalhada, né, que é aquele aspecto mais talhado do leite. É isso, pessoal. Espero que não tenha ficado alguma dúvida. Se ficou, só deixar aí nos comentários.